Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa terça em oração e vamos prosseguir meditando na oração do Pai Nosso, hoje naquele trecho no qual Jesus nos ensina a orar dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem. Deus estava em Cristo, se revelando a nós. É isso que os apóstolos nos ensinaram. E quando nós olhamos para Jesus, nós estamos diante da imagem do Deus invisível. Nós estamos diante daquele que é a expressão exata do ser de Deus. Nós estamos diante daquele que é a palavra de Deus encarnada. O próprio Jesus disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade daquele que o enviou. Nesse sentido, quando nós olhamos para Jesus, nós ficamos diante da vontade de Deus sendo realizada o tempo todo. Cheio de graça e de verdade, nós olhamos para Jesus e encaramos a vontade de Deus da forma mais plena, sendo realizada diante dos nossos olhos. E quando nós aprendemos com Jesus, como discípulos que nós somos, nós, por exemplo, entendemos que devemos amar uns aos outros. Amar aqueles que nos amam. Amar com aquele amor que saúda os nossos próprios irmãos. Mas aprendemos com Jesus que precisamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Significando amar para além da média. Amar para além do que se poderia chamar de amor natural. Porque o Pai é aquele que faz raiar o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. É o Deus que faz o bem aos ingratos e maus. Sermos filhos do nosso Pai que está no céu seria, portanto, amar até mesmo os nossos inimigos, amar aqueles que pecam contra nós, amar quando é absolutamente difícil amar. Amar com aquele amor que ora sinceramente pela conversão do mal, a fim de que aquele que sempre praticou o mal passe a praticar o bem. Tenha o seu coração convertido à bondade. Aquele que vive para amaldiçoar, seja abençoado por nós. Seja amado por cada um de nós a ponto de receber da nossa parte bondade que constranja o coração deles, a fim de que deixem de ser os Zaqueus corruptos e se tornem Zaqueus generosos. Deixem de ser como o Saulo que perseguia e devastava a igreja do Senhor e se torne o apóstolo Paulo em favor da igreja. Deixem de ser o explosivo João que queria queimar uma vila de samaritanos e se torne o amável apóstolo João. É este amor que deseja, que acredita em conversão, que crê em redenção. Um amor para além da média.
nós aprendemos com Jesus que essa é a vontade de Deus para nós, que jamais esfriemos em nosso amor. Ocorre que nós que na oração do Pai Nosso oramos inicialmente: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes demonstramos que não desejamos a vontade de Deus. Por isso eu disse, quando nós refletimos sobre esse trecho da oração, que nós somos confrontados quando nós oramos: seja feita a vossa vontade, porque a vontade dele não é a minha. Quando eu oro: seja feita a vossa vontade, eu sou confrontado, porque eu sou exigido a desejar o que Deus deseja. Agora, quando nós chegamos nessa parte da oração em que eu digo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, eu estou admitindo que em inúmeros momentos existem inúmeros obstáculos para que eu me submeta à vontade de Deus. Existem não apenas obstáculos, mas elementos que me seduzem, elementos que me arrastam para longe da vontade de Deus. Embora nós aprendamos com o apóstolo Paulo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos um coração que sempre tende a achar que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. Nós sempre, com o nosso coração, tendemos a um caminho de comodidade, a um caminho mais fácil, a um caminho egoísta. É assim. Existem obstáculos. Nem sempre nós damos razão ao Evangelho, nem sempre nós damos razão ao que Jesus nos ensina, e por isso nesse trecho da oração Jesus nos ensina a considerar esses obstáculos que ele chama de tentações, esses elementos sedutores que nos afastam da vontade de Deus, a considerar estes elementos e a orar a Deus: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Nós não queremos ser apenas perdoados, nós queremos ser transformados. Nos ajude, ó Deus, a resistirmos às nossas tentações, a darmos razão à vontade do Senhor e a praticarmos a sua palavra de todo o nosso coração. É isso que nós pedimos quando oramos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós estamos considerando que existe um elemento interior, que são os nossos próprios maus desejos, que nos seduzem e nos arrastam para o mal, conforme nos ensinou Tiago em sua carta. Nós estamos aqui considerando que existem forças externas, conforme o apóstolo Pedro nos ensinou, o diabo. E ele nos chama a sermos vigilantes e a orarmos, a estarmos alertas, porque o diabo vive querendo nos devorar. Existem obstáculos, elementos sedutores que se originam dentro de nós mesmos e aquilo que nos chega como proposta do diabo, usando coisas que muitas vezes nem são em si más, mas é o que ele usa para nos afastar de Deus, como ele usa, por exemplo, a riqueza, como ele usa o poder, como ele usa o reconhecimento. Ele usa elementos diversos, exteriores a nós, para que fiquemos iludidos e nos afastemos de Deus, como um dia Eva ficou iludida com o fruto e, ao comer, se afastou de Deus juntamente com seu marido, Adão. É como se a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse à nossa frente e a mesma decisão tivesse que ser tomada, e mesmo sabendo a história, nós frequentemente optamos por comer o fruto. As tentações nos chegam para fazer com que, por exemplo, ao invés de amar, nós optemos pelo caminho do ódio, pelo caminho da vingança, do mal querer, pela maledicência. Optemos por esse tipo de caminho, de paga do mal com o mal,
de desprezo total por este ou aquele, de decisão de matar este ou aquele, nem que seja em nossos próprios corações, como se eles não existissem para nós. Então as tentações nos arrastam por este caminho inverso ao que o Senhor nos apresenta em Cristo Jesus. Isso está presente. Enquanto Jesus nos ensina a sermos mansos, existe toda uma série de elementos que nos arrastam para a explosividade, para a grosseria, para o descontrole, para irados abrirmos a boca para falar, irados tomarmos decisões precipitadas, que obviamente não vão produzir a justiça de Deus, porque partem de um coração indignado, de um coração irado, que muito provavelmente vai se exceder e vai dizer o que não deveria dizer e decidir como não deveria, da forma mais precipitada e destrutiva possível. São as tentações que nos seduzem e nos arrastam para o mal como degraus para a morte. Conforme nos ensinou Tiago, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, que tendo concebido dá luz ao pecado e ao ser consumado, produz a morte. Por isso o Senhor Jesus nos ensina a orar: e não nos deixeis cair em tentação. Deus, livra-nos do mal. Certa vez, Agostinho de Hipona, falando a respeito da sua vida, que por muitos anos foi uma vida entregue às tentações, disse o seguinte: eu amei a minha morte, eu amei o meu pecado. E ele finaliza fazendo a seguinte oração: fazei que a vossa doçura, ó Deus, supere todas as seduções que eu seguia, que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma, para que me livreis de todas as tentações até o fim. Assim seja nas nossas vidas também. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Vamos falar com Ele agora. Senhor meu Deus, nós somos gratos a Ti por este dia. Somos gratos a Ti pela nossa vida, pela palavra de vida que procede do Senhor e que chega a nós confrontando, fortalecendo, corrigindo, conduzindo, consolando, nos dando sabedoria para viver, esta sabedoria que vem do alto e que é o nosso tesouro, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, conforme a oração, pedimos, ó Deus, que não apenas sejamos perdoados, mas que sejamos transformados. Possamos dar razão à vontade do Senhor e vencermos na força do Seu poder todos os obstáculos e todos os elementos de sedução que nos arrastam para o mal, para longe da verdade, para longe do amor, para longe da justiça, para longe da misericórdia, da bondade, para longe do Teu Filho amado. Ó Pai, nos livra deste mal, que é nos afastarmos do Teu Filho amado, aquele que o Senhor enviou para se revelar a nós, para carregar os nossos pecados na cruz, para nos salvar e por Sua ressurreição nos encher de esperança, Senhor.
de certeza de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a resistir às tentações, a ficarmos firmes contra as ciladas do diabo e a vencermos os nossos próprios maus desejos que tentam contra a nossa própria vida como se amássemos a nossa própria morte. Que assim seja na minha vida, na vida de cada um que ora comigo nessa hora, na vida da tua igreja, na vida dos que te amam. É a oração que nós fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um, agora e para sempre. Amém, Senhor.